Mas é o quê? Quando a gente está a trabalhar, toda a gente se lembra, não é? Mas hoje é dia de anos. É normal. Então, há situações, exatamente, que nós temos, como eu vos estava a dizer, a alma, estando a alma fora do corpo, ela não tem como corrigir o corpo, mais ou menos, não tem como repor as cores. E a alma, quando o corpo está no vermelho, ela salta fora, porque o corpo está em perigo de perda. E ela vê que já não consegue fazer. Porquê? Porque a alma é exatamente a reserva das cores. A reserva das cores. Mas sendo ela a reserva das cores, para ela repor exatamente as cores, nós temos de estar mais ou menos equilibrados. Se nós temos 85% no vermelho, se nós só podemos ter o nosso corpo 1% no vermelho, temos 85%, o que é que ela lá faz? Nada. Porque todas as cores que ela lá tem já não servem para nada. Sabem quais são as cores que a alma guarda, meus amores? Alguém sabe quais são as cores que a alma guarda? Quem é que sabe quais são as cores que a alma guarda? A alma só guarda algumas cores, como reserva para repor e para harmonizar. Quem é que sabe quais são as cores que a alma guarda? E a nossa espiral diz: boa noite, na espiral da vida, do amor infinito, transformada em amizade para toda a humanidade. Quem é que sabe quais são as cores que a alma guarda? A alma não guarda todas as cores, meus amores. No nosso corpo nós somos feitos de 7 cores. 7 cores. E a que nós temos em percentagem mais pequena é exatamente o vermelho. Ele oferece o perigo. Ao ele oferecer o perigo, exatamente é que nós temos em situação mais pequena. Mais baixa. Mas a alma, nas situações, nas cores mais grandiosas, ela tem-as lá. Tem-as lá como reserva, porque aquilo é um saquinho de reserva, de cores. É? Como nós, quando estamos a pintar uma tela, não é? Quando nós estamos a pintar uma tela, nós, por exemplo, temos ali os tubos das cores todas, não é? Uma reserva, temos ali todas as coisas. E nós vamos indo buscar cada tubo daquilo que a gente quer, para fazer a cor que a gente quer, e a gente pega ali e mistura, não é? E volta a misturar, não é? Para fazer a nossa cor. Para fazer a cor que a gente está a pintar a tela, exatamente. Então, há certas determinadas situações que nós temos de reajustar. Nós, como eu disse, ainda temos as possibilidades. Aliás, vocês, porque eu já não estou nessa função. Eu já estou fora de tudo isso. Tal como no ano 2015, exatamente, no dia 16 de setembro do ano 2015, eu passei por uma situação mais violenta que agora. Exatamente, muito mais violenta que agora. Porque foi a primeira vez, foi o reajustar das almas, foi a experiência de ver como é que as almas que estavam fora do corpo, ou seja, que estão perdidas exatamente na Terra, quando a pessoa perde o corpo prematuramente, a alma fica por aí, exatamente, onde ela a fazer o que ela devia ter feito e que não fez, ou seja, na missão que ela veio para cumprir, para exercer, que não exerceu, ela não sai da volta. Portanto, que há muitas pessoas às vezes dizem: eu vi fulano, eu vi não sei o quê. Pois bem, é normal que vejam, ela está mesmo ao pé, está ali ao lado, não é? As pessoas fartam-se andar a gritar muitas vezes para os familiares e não sei o quê, nem sabem que eles estão ali, exatamente ao lado da pessoa, a assistir a todas as conversas, a assistir a todas as coisas. Agora não estão, agora é diferente. A partir do final do ano 2016, tudo foi diferente, exatamente. Porquê? Porque no ano 2015, já depois do livro A Minha Missão ter sido lançado, exatamente, Deus desenhou tudo no céu, e eu hoje tive o cuidado de partilhar algumas das fotografias que ele desenhou no céu naquela altura, ou seja, no início de tudo. E entretanto ele desenhou todas as coisas que ele tinha descrito no livro. Ele descreveu no livro, exatamente, e depois ele desenhou no céu, e descreveu no céu todas as coisas, tal como desenhou exatamente a minha mão mecânica, não a minha mão normal, como ele desenhou de outras formas, de tantas coisas, não é? Então ele fez exatamente todas as situações, ele mostrou e ele reajustou tudo isso em mim, exatamente no dia 16 de setembro, ou seja, foram 3 dias, 16, 17 e 18, exatamente, que ele esteve a reajustar tudo isso. Naquela altura eu passei por a morte durante mais tempo, porque também era uma experiência, para ele também foi uma experiência que ele foi experienciando, ele não tinha preparado nada disso, jamais imaginou que o ser humano estivesse como está, ele jamais pensou que o ser humano fosse tão mentiroso, tão teimoso, tão
tão descuidado, tão desmazelado. Ele jamais imaginou isso. Ele sempre pensou que chegava, quando ele chegasse, e para a primeira pessoa que ele aparecesse humanizado, além de ser para mim, porque para mim isso já era normal, ele fazia porque eu já vinha preparada para isso, as pessoas se iam dar conta de todas as coisas. Foi aquilo que ele sempre pensou, mas não foi assim, meus amores. Tal como não foi assim com outras situações, não é? E então isso trouxe e acarretou algumas consequências, tudo isso, meus amores. Neste momento, como eu disse, nós estamos ainda com possibilidades. Eu, no fim do direto, eu irei falar sobre as possibilidades que nós temos. Tal como no dia 11 de abril de 2014, algo aconteceu que transformou algo mágico e que nos deu a possibilidade de continuar. Exatamente, porque no dia 11 de abril de 2014, nós nesse dia, o ser humano nesse dia era para ser extinto. Era para acabar. O ser humano nesse dia não era para continuar. Era a nossa segunda data da extinção, mas Deus tinha já visto que o ser humano não modificava, não se alterava, não fazia nada. Eu também ainda não tinha aceitado, durante tantos anos não tinha aceitado, porque eu também não compreendia as coisas como elas eram necessárias ser compreendidas, eu não as compreendia. Era difícil compreender porque eu falava com alguém, as pessoas não entendiam nada do que eu dizia, ainda hoje vocês não entendem, ainda hoje eu falo para vocês, vocês não entendem nada do que eu estou a dizer. Sabem porque é que vocês não entendem, meus amores? Porque vocês estão desligados, vocês não estão sintonizados. Quando vocês, eu já vos disse aqui há dias, quando se ouve um rádio, para se ouvir aquilo que o rádio está a dizer, nós temos de ter a emissora que nós queremos ouvir bem sintonizada, para que nós consigamos ouvir, porque senão o locutor fala e a gente não percebe nada do que ele está a dizer. Portanto, nós temos de estar bem sintonizados. E o ser humano não está sintonizado exatamente no canal que chegou à Terra. E como não está sintonizado no canal que chegou à Terra, desintonizou-se, ou seja, desconectou-se, automaticamente está perdido. Tanto que o ser humano pergunta, mas o que é que eu faço na Terra? Qual é a minha missão? O que é que eu faço na Terra? Nós precisamos fazer essa pergunta? Não, porque quando nós estamos ligados, a gente sabe bem o que é que cá faz. Não é preciso nós estarmos a fazer essa pergunta ou nessa dúvida quando estamos ligados e a alma está ligada e sintonizada exatamente no canal que Deus nos entregou, canal do nosso ADN, nós temos exatamente todo o conteúdo para saber tudo e mais alguma coisa. Por isso, quando nós, no ano 2016 e no ano 2017, muitas pessoas se encontraram, foram dadas essa oportunidade, precisamente, toda a gente se podia ter encontrado nessa altura, deviam-se ter mexido para isso, não se mexeram, exatamente, mas toda a gente se podia ter encontrado nessa altura e automaticamente as pessoas se encontraram, muitas coisas mudaram e não mudaram mais, porque as pessoas acham que se encontraram e pronto, já não temos dever nenhum para fazer, já não fazemos nada. Agora a gente fala, a gente conecta-se, faz a nossa vida, conecta-se e o resto deixa andar, que isso deixa fluir. Não, meus amores. Nós viemos aqui com deveres e obrigações, para termos também os benefícios. E é tudo aquilo que Ele nos oferece com tudo isso. Entendem? Vejam só, eu passei 60 e tal dias sem comer, eu que tenho passado certos... Olha, vejam como é que eu estou. Entendem? Porquê? Porque estou conectada, meus amores, porque estou ligada a 100%, porque Ele está exatamente no meu corpo a fazer o quê? Tudo o que Ele precisa de fazer convosco. Neste momento Ele não está a fazer praticamente nada com o ser humano, porque o ser humano está completamente desligado. Ou está completamente desligado, sofre ele e sofro eu. Entendem? Então, vocês têm a possibilidade ainda de sair do vermelho. Nós procuramos as cores, eu e a espiral, e quem estava em direto e quem estava nessa altura, que deu as cores exatamente para sair do vermelho. Mas não é só nós damos as cores, mas depois é preciso vocês humanos fazerem a vossa parte. Se vocês não fazem a vossa parte, como é que nós vamos sair do vermelho alguma vez? Não saímos. Então nós estamos exatamente a perder tempo e vocês não estão a aproveitar nada. Não estão a aproveitar nada e ele fica bravo, não é? Porque ele fica bravo. Porque o tempo dele é ouro, meus amores. E o meu é a mesma coisa. Entendem? O tempo dele é ouro. E cada segundo dá para transformar tudo. Mas precisam da vossa ação. Entendem? Que é para ligar ali o interruptor e aparecer a luz. Não é? A nossa espiral diz branco, rosa, azul, amarelo, violeta e verde. Não, meu amor. É exatamente o verde, o azul e o dourado. 3 cores. Exatamente. As 3 razões. Ou seja, as 3 situações principais. É o que lá está. Verde,
que é a vida, exatamente. O azul, que é dele, exatamente, é a cor dele, com que nós estamos sintonizados, é exatamente com o azul, meus amores. E o dourado, que é a cor da ligação maior, é exatamente o valor da terra, a grande riqueza da terra que o ser humano corre atrás e começou-se a vigarizar, a enganar, a fazer tudo e mais alguma coisa por tudo isso. E é as cores que lá estão, porque são as cores que vão equilibrar todas as outras, meus amores. Entende? O branco é necessário exatamente para tirar do vermelho. Mas como o vermelho está lá só 1%, então lá está 1%, exatamente, para chamar a atenção. Quando há perigo, ele sobe e a gente começa-se a sentir mal, começamos a sentir nauseados, a sentir afrontamentos, a sentir muito calor, não é? A sentir tonturas. Então, como é esse vermelho, quando sai da escala, ele já faz logo isso. E então, claro está, para nos ligar, para nos equilibrar, exatamente o verde, que é a vida, que representa a vida e a esperança, e tudo o que isso tem. E é exatamente o dourado. E o dourado representa o quê? A realização de tudo, meus amores. O dourado representa exatamente a realização de tudo e todas as coisas, e a harmonia. Tanto quando eu faço terapia, ou quando a gente faz terapia, eu e Deus, exatamente, quando eu tenho pessoas, exatamente, e o nosso Sol, por exemplo, foi uma das pessoas, e mais representa o Sol, foi uma das pessoas que foi um pouco difícil ver ouro. Ou seja, chegar à cor do ouro. E quando não se chega à cor do ouro, o corpo não está em equilíbrio, o corpo não está equilibrado. Exatamente, porque tem de se chegar, aquela cor é a cor principal que tem de se ver. E só quando começou a ver o ouro, e foi difícil ver, e com quem diz ela foram outras pessoas, também aconteceu o mesmo. Aconteceu exatamente o mesmo com outras pessoas, que foi difícil. E quando isso acontece, o corpo está completamente a entrar em loucura. E nós temos de o reajustar. Precisamente por isso, porque a cor principal, e nós temos de ver muito. O ouro é uma das coisas que tem de... A maior parte das pessoas, quando começa a fazer terapia, vem preto, vem cinzento, vem cores assim. Porque eu até já estou a ficar mal disposta só de estar falando isso. Depois não posso falar nessas coisas, eu já está a buzinar-me e eu já estou a ficar mal disposta. Porque como o corpo do ser humano está no vermelho, automaticamente eu falo nisso e acaba por passar. E a nossa Vitória diz, então a espiralzinha é assim, é exatamente o dourado da realização, para realizar todos os encaixes e o concerto e a revisão e tudo. O azul dele, que o azul é a ligação exatamente maior, o ADN, além do branco, não é? Além do branco, além do transparente, o que lá está na alma não existe exatamente, a cor transparente não existe na alma, existe no corpo a 70%, como nós sabemos, o nosso corpo 70% é água, e a água é transparente, como nós sabemos, não é? E é necessário nós prestarmos atenção exatamente, e é o verde, portanto o azul, o verde e o dourado, é as reservas que lá estão, exatamente. E a nossa vitória, a nossa tranquilidade diz azul, verde, amarelo, mimos, não sei o quê. Não, o amarelo não faz parte exatamente da alma, porque senão nós estávamos sempre, a nossa cor andava sempre amarelo, assim, amarelo esverdeado, meus amores. Boa noite para a Giana. Então, há necessidade exatamente de, quando as pessoas ficam doentes, e têm algumas doenças que às vezes são complicadas para a pessoa, vão para o médico anda daqui para ali, dali para lá, daqui para além, e diz que tem isto, e tem aquilo, e tem o outro, mas aquilo não passa, aquilo vai, e toma uns químicos, e mais não sei o quê, e vai, cada vez vai fazendo mais mal, né? Os químicos só destroem. Então, é porque o corpo está no vermelho. O corpo está no vermelho. E como o corpo está no vermelho, o corpo vai tendo reações exatamente a alertar. Estou no vermelho, presta atenção, tira-me do vermelho.
vai dando reações exatamente em certas determinadas situações. Quando a gente ainda vai e faz a tempo, é ótimo. Quando não faz, muitas vezes já é difícil. Por isso, muitas vezes o corpo se perde prematuramente. Meus amores, eu na gravação, no vídeo que eu fiz gravado, eu gravei um vídeo e coloquei na página, exatamente, a explicar algumas coisas, meus amores. E nesse vídeo, eu explico lá algumas coisas, inclusive digo que quando chegarmos ao momento da minha... Eu saí de cena às 2 da tarde, né? E das 2 até às 8, nós tivemos em situações muito delicadas. E às 8 da noite, exatamente, porque é na hora que a gente muitas vezes faz algumas mudanças que vocês não dão por nada, não é? Aliás, Deus faz, usa-me a mim para fazer, por isso eu digo a gente, exatamente porque Ele faz comigo, Ele usa-me a mim para fazer tudo. E ao Ele usar-me a mim para fazer tudo, por isso é que eu digo a gente, exatamente, porque eu estou envolvida mesmo que eu não quero. E quando chegou às 8 horas da noite, eu não estava muito bem. Eu não estava muito bem exatamente porque eu faço parte de outro ser. E esse mesmo ser não esteve nem aí naquele momento. Não esteve nem aí para certas e determinadas situações. E se vocês querem saber, eu disse assim, será que eu não posso deixar-me ir sem ter volta? Eu perguntei isso, exatamente. Será que eu não posso deixar-me ir sem ter volta? Não faço falta a ninguém. Neste momento ninguém dá por nada. Amanhã já cá não está nada, nem coisa nenhuma. Será que eu podia me deixar ir? Vocês imaginam o que é que eu fui dizer? Algum de vocês imagina o que é que eu fui dizer quando fiz essa pergunta? Algum de vocês imagina o que é que eu fui dizer quando eu fiz esse tipo de pergunta? Porque eu comecei a passar mal, a ficar mal, exatamente. É assim, a terceira fase, como eu vos disse, ela é tão difícil, meus amores, tão difícil, que o ser humano, se não se encaixa, o ser humano não se encaixa, perde exatamente todas as possibilidades. E a prova que perde é que está no vermelho de 85%. E eu já vos disse, quando chegar aos 90%, já não há volta a dar. E essa é a minha preocupação, exatamente. E como estávamos 82% no vermelho, já no sábado, no domingo eu fui desligada. Eu pensei que o ser humano já está a 82%, faltam 8%, daqui a pouco está. Para que é que eu hei de estar a sofrer? Pois é. Mas passa-vos por a cabeça o que aconteceu quando eu disse isso? Passa. Ou não? Passa por a cabeça algum de vocês o que aconteceu quando eu disse isso ou não? Ou não vos passa por a cabeça? Boa noite para a Rita, para o José, para o Tiago, para a Paula e para o Paulo. Passa por a cabeça, meus amores, o que é que aconteceu? Vocês têm preguiça de escrever, meus amores? Pois vocês não tenham preguiça de escrever, meus amores. Não tenho. Porque hoje só vos vim exatamente todos agradecer a todos vocês do meu aniversário, todos que estiveram em contacto comigo. Como eu disse, tenho quase 5.000 amigos e muitos nem se lembram o ano inteiro, mas nesse dia lembram-se, como eu costumo dizer, como eu, de muitas pessoas amigas que eu tenho na vida real, sem ser virtual. E nós podemos não falar o ano inteiro, mas nessas alturas a gente fala, na altura da passagem de ano, na altura das festas,
A gente fala é como se tivesse falado ontem, exatamente, porque os amigos não precisam de andar a toda a hora a falar. Falam quando é o momento certo. Exatamente, eu vinha para agradecer, mas vês, como ele tem estado a falar com vocês, exatamente sobre certas coisas que eu nem sequer vinha para falar nada disso, só vinha para agradecer, tal como eu disse, mas entretanto ele sentado a falar exatamente com vocês, porque é um momento muito especial. E é um momento muito gratificante, meus amores. Apesar de tudo, é um momento especial, é um momento gratificante para todos vocês. E ele não quis desperdiçar isso. Não quis desperdiçar esse momento que é tão gratificante para todos vocês. Porque ele traz exatamente tudo isso para vos dar. Como ele escreveu alguma coisa na página e tem estado a escrever, ele sempre traz tudo para nos dar. E sempre nos dá todas as possibilidades. Embora neste momento as possibilidades já são escassas. Mas ainda são. Elas são escassas, mas elas ainda são. Ainda são possibilidades. Mesmo escassas, elas são possibilidades que nós podemos aproveitar. Exatamente. Ou seja, sermos prontos e religar exatamente. O que é que a gente tem que fazer? O que é que o ser humano neste momento tem que fazer para sair do vermelho? Quem sabe o que é que o ser humano tem que fazer para sair do vermelho? Dar as cores nós já demos. Já demos branco para mostrar no vermelho para virem para a cor de rosa. Né? A gente chega à cor de rosa, é a cor do amor, ótimo. Não está equilibrado, mas já está fora de perigo. Né? Porque a cor do amor é a cor que consegue manobrar tudo. Mas o que é que tem que fazer? As cores a gente já deu. Já deu a nossa espiral, já deram mais algumas, a nossa tranquilidade e mais algumas que já deram as cores, exatamente, a cor branca, para a gente misturar a cor branca no vermelho, que passa exatamente, baixa para a cor de rosa, né? Foi aquilo que a gente reajustou lá atrás. Mas isso resolve? Não, isso não resolve, que não resolveu. Tanto que não resolveu que continua a subir, não é? Continua a subir. Portanto, não resolveu. Porquê? Porque a ação não é nossa, não é minha, não é da espiral, não é da tranquilidade. A ação não é de cada um de nós, não. A ação é de todos vós, meus amores, todos vós que estão nessa situação. E nessa situação está 99,9% do ser humano. É o que está, meus amores. E como é que vocês acham que eu, depois de ser reajustada a todas essas coisas, como é que vocês acham que eu lido com tudo isso? Pois é, os primeiros dias eu estava tão feliz, tão tranquila. Estou tranquila e feliz, tranquila e feliz. Mas feliz, mas ao mesmo tempo desiludida, porque, meu Deus, os humanos têm tudo e tão fácil de resolver, meus amores. É tão fácil de resolver. Agora, vocês não adiantam sem se ligarem, meus amores. Se vocês não derem a chave, quando entram para dentro do carro, não derem a chave para pôr a andar a um só sítio. É o que está a acontecer exatamente com vocês, com as cores. Exatamente, ou seja, o carro está lá, né? Mas ele está lá exatamente a trabalhar sem fazer nada, só a aquecer. Porque ele não tem lá o chofer para ele conduzir, para ele sair do lugar. Entende? Ele está lá, tem depósito cheio, está lá, tem tudo, e está a trabalhar. Fizeram a chave e puseram o carro a trabalhar. Então e agora? Fiz o chofer para tirar do lugar. Não é? E exatamente essa é a função que o ser humano ainda não fez, mais ou menos. Então eu já falei exatamente sobre o que vocês podem fazer. No momento que eu disse que podia acabar, ele respondeu exatamente, não podes, porque tu sabes muito bem as tuas responsabilidades e sabes muito bem que é difícil, muito difícil, mas a terceira fase tem de ser ultrapassada. Vençam-na, passem-na, ou não passem, ela tem de lá chegar. Nós ultrapassamos a primeira, a segunda,
A terceira, é difícil, mas a gente tem de passar. E eu preciso de ti para outras coisas. Então, não vale a pena tu estás a ser injusta. Porque tu estás a ser injusta, a querer virar as costas, exatamente, a quem nem sequer sabe onde está e anda morto em pé, não é nada, não resolves problema nenhum. E é verdade. Não é? Então, eu disse, tudo bem, vamos em frente, temos de ir, não é? E se eu tenho de passar por tudo isso, vamos em frente. Mas vocês sabem que ainda agora, quando eu falo nisso, fico logo nauseada, fico logo a querer deitar os bolsos para fora. Percebem? Porque não é fácil. E depois, ele fez uma perguntinha a mim. Fez uma perguntinha. Primeiro, porque é que eu queria fazer isso? Porque é que eu queria desistir? Eu respondi porque é que eu queria desistir. Não vou dizer a vocês. Mas respondi porque é que eu queria desistir. Ele disse que sim, que era justo. Exatamente, eu queria desistir. Porque ele assiste a tudo e todas as coisas. E ele disse que estava justo, sim senhor. E depois ele fez uma pergunta. Que pergunta ele me fez? Meus amores, quem sabe que pergunta ele me fez? Que pergunta ele me fez? Quem é que é capaz de saber qual foi a pergunta que ele me fez? Diga-me lá. Uma pergunta que ele me fez. Uma pergunta. E uma pergunta gigante do tamanho do universo. Uma pergunta do tamanho do universo, meus amores. E antes de eu responder à pergunta que ele me fez, eu tinha de responder naquele momento, não podia deixar passar, né? Tinha de responder. Antes de eu responder, ele respondeu para mim assim. Ele disse, minha deusa, uma ordem, uma palavra tua é uma ordem a cumprir. E isso eu já sabia, porque sempre foi assim. Entenda, sempre foi assim. Aquilo que eu falo, ou que eu lhe digo, ou que eu lhe peço, eu não lhe peço nada, sugiro, não peço nada, porque ele não aceita pedidos, né? Já faz muito tempo que não aceita pedidos. Mas aquilo que eu sugiro, por algum motivo, que eu vejo forma da gente poder sugerir, eu sei que logo acontece. Exatamente. E ele logo realiza isso. E ele respondeu, ainda não tinha respondido. Aliás, eu estava ainda um pouco em choque de tudo o que estava a acontecer. E ele... Porque eu tinha dito se podia desistir naquele momento. Se podia... se eu tinha a possibilidade de não continuar, porque eu já não estava tão cansada, já não tinha mais forças, já não tinha mais energia, já não tinha mais nada para continuar. E por isso ele me deu, exatamente me devolveu, como eu escrevi, como eu vos disse no direto, ele devolveu-me aquilo que me tinha sido roubado exatamente aos meus 23 anos, meus amores. Quando, como eu vos disse, quando a minha boca veio exatamente para aqui, para o pé da orelha, né, um derrame cerebral, um AVC e uma paralisia maxilofacial, eu nunca mais sorri, nunca mais tive certas e determinadas situações, né? Porque sempre que eu tentava sorrir, os meus maxilares prendiam e eu não tinha como conseguir deixar de estar naquela posição. Então eu não fazia, eu sorria aquele sorriso sem movimentar muito os maxilares. E isso era uma das coisas, torturas como outras, que ele me devolveu, coisas que eu tinha, que tinha ficado sem, que ele me devolveu exatamente nesta passagem para a morte, exatamente, ele devolveu-me. E então acabou por me trazer algumas coisas, alguns benefícios que são também para vocês, meus amores, não são só para mim, são para vocês também. Então ele fez exatamente uma pergunta gigante
E eu iria ter de dar uma resposta nessa pergunta. E a nossa Vitória diz: não sei. Não sabes mesmo, tranquilidade. Não sabes mesmo. Ai. Não sabes mesmo. Imagina se tu tivesse uma situação extrema, ó tranquilidade, uma situação extrema. Extrema. E tivesses a ver a raça humana toda a acabar. E te fosse feita uma pergunta, a ti uma pergunta que pudesse transformar tudo. Qual seria a pergunta que tu farias? Ou que pergunta tu achas que te seria a ti feita, que poderia transformar tudo? Diz lá, qual seria? Para ti, tu és a tranquilidade. E neste momento, o ser humano está no vermelho. Por causa da raiva, do ódio, da vingança, da ganância, do egoísmo, da inveja, da posse daquilo que não lhe pertence. Por tudo que nós cá encontramos, meus amores. É para nós nos servirmos. Depois, deixarmos para outros se servirem. E não é para nós tomarmos posse para os nossos. Não. Porque os nossos têm tanto direito como os outros. Pois é. Como a gente toma posse e todos querem se embarcar cada vez mais. Desculpa, já é pouco e querem um pouco mais. E deixam os que conhecem todos à sua volta, a não sei quem, morrer de fome. E se embarcam um pouco mais ainda. E depois querem o quê? Se não for o corpo esteja no vermelho. Está a ver? Nós chegamos vazios. Ou seja, cheios de saber, querer e ter. Nós chegamos à Terra. Em crianças, quando nascemos, nós vemos cheios de saber, querer e ter. Vocês vão reparar que as crianças, quando nascem, elas vão cheias de saber, querer e ter. Elas têm o que querem. Elas sabem fazer aquilo que querem. Né? Quando o ser humano morre, a vida, quando morre no corpo, vai exatamente como veio. Leva mais alguma coisa? Ou não? Isso nunca mostrou ao ser humano algo para o ser humano pegar e parar e dizer assim: espera, se nós chegamos desta maneira, vamos embora desta maneira, o que é que a gente anda aqui a fazer afinal? O que é que a gente anda aqui na ganância de ter mais e mais e mais e mais, e deixa mais para o meu filho, deixa mais para o meu primo, deixa mais para o meu tio, deixa mais para o outro, deixa mais para aquele, não é? Não é assim que a gente faz? É ou não? Diz a nossa tranquilidade: pediria tranquilidade para todo o universo. Pois é. Exatamente. Tu, que és a tranquilidade, se te fosse feita a pergunta, exatamente, tu pedirias exatamente a tranquilidade para todo o universo. E com esse pedido, ou com essa pergunta, não é? Porque ele disse, eu posso fazer uma pergunta. Ou seja, eu posso fazer um pedido, né? Para ele responder exatamente. E tu sugerias exatamente a tranquilidade para todo o universo. Se tu és a tranquilidade e se tu sugerias exatamente a tranquilidade para todo o universo, o que é que aconteceria? O que é que aconteceria com isso? Se tu sugerias exatamente a tranquilidade para todo o universo e, entretanto, tu que és a tranquilidade, imagina que tu punhas amor nisso, amor na tranquilidade, o que é que aconteceria no mundo? O que é que aconteceria no universo? Imagina que tu pedias a tranquilidade e Deus dizia assim: ótimo,
Vitória, tranquilidade, tu és a tranquilidade, minha querida. Então eu vou-te conceder exatamente o teu pedido, porque tu és a tranquilidade. Então o que é que aconteceria no universo se Deus te concedesse exatamente essa sugestão que tu lhe deste a ele? O que é que aconteceria? E diz, a nossa tranquilidade seriam todos felizes, ou seja, todos ficavam exatamente tranquilos, como por magia, exatamente. Porque quem tem a chave da tranquilidade é quem? Tu. É difícil, meus amores, ou não? Quem tem a chave da tranquilidade, por exemplo, é a nossa Vitória. Ela é que corresponde, a tranquilidade corresponde a ela. Se ela não mexer a chave, ou seja, se ela não sintonizar o tal canal que eu estava a falar, da rádio, igual a da rádio, né? Para que ela esteja sintonizada e ouvir o locutor e o que o locutor está a dizer, ou seja, o locutor somos nós, né? O que ele está a dizer, automaticamente ela não chega nada até ela. Mas quando ela exatamente sintoniza exatamente o canal dela, porque o canal dela é exatamente a tranquilidade, Deus exerce exatamente o que Ele tem para exercer. E exerce o quê? A magia. E todo mundo fica como? Em tranquilidade. Sem fazer esforço nenhum. Entenderam, meus amores? É assim. Só que para isso, meus amores, é preciso nós estarmos ligados com o canal principal. É preciso nós estarmos ligados exatamente com a emissora. Ou seja, com a base emissora, que dá exatamente o quê? Todos os comandos para todas as coisas. Se nós não estamos ligados com a base emissora, como é que a gente vai fazer? O que é que a nossa Vitória vai fazer, sendo ela a tranquilidade? Ela vai querer dar tranquilidade para todo mundo. Ela vai entrar em ação também. Ela vai querer, já foi o primeiro passo. Ela entrou em ação, usou a chave que ela tem, a chave mágica que ela tem, né? Para ativar a tranquilidade. Mas depois é preciso quem exerça a magia. Entende? Depois é preciso o tal comando que exerce a magia, o tal mestre, a mestrado que exerce a magia. Para quê? Para que consiga exatamente distribuir essa magia, dessa tranquilidade que ela colocou no canal. Ela colocou exatamente no canal a tranquilidade. Entendeu, minha linda? Entendeu, ó Vitóriazinha? Tranquilidade, entendeu? E quem diz com a tranquilidade, exatamente com todas as coisas funciona assim, meus amores. Para as pessoas já se encontraram, para as que não se encontraram, já não é assim, né? Porque nem sequer sabem o seu canal para se ligar. Então há a possibilidade exatamente de nós conseguirmos reverter exatamente as cores, né? Ou sair do vermelho exatamente com o quê? Com as chaves exatas, as chaves que transformam exatamente a magia, ou seja, que dão o canal, dão a liberdade para que Deus possa agir exatamente em função daquilo que Ele criou, né? Porque nós podemos dar as cores, né? Nossa tranquilidade também deu as cores, para misturar no vermelho. E a gente pega, mistura no vermelho as cores. Mas misturar as cores no vermelho, mas onde é que está a ação? É preciso a ação da magia, da própria pessoa, da realização, da conclusão, da harmonia, da tranquilidade, da razão, de montes de situações que não são necessárias, meus amores. Como eu vos disse lá atrás, ele tem uma empresa, ele é o dono, nós somos só os seus funcionários. Então ele deu-me, por exemplo, a mim ele deu uma gestão. Depois ele deu o assistente, depois deu o funcionário de escritório, deu o escriturário, deu o comunicador, deu quem faz os arquivos, quem monta os arquivos, quem levanta, ele criou tudo, precisamente. Por isso, cada pessoa tem um ADN diferente.
e só existe um, porque é exatamente só uma pessoa que existe a fazer isso. Entendem? É só uma pessoa que existe a fazer isso. Então, nós temos. Então, a pergunta é exatamente o que eu sugeri. O que eu falei, ele disse, podes fazer um pedido, e um pedido teu é uma ordem a exercer, é uma ordem a executar, como já vem sendo antes. E eu pedi exatamente para quê? Para o ser humano sair do vermelho. Exatamente. Para o ser humano sair do vermelho. E ele respondeu exatamente: porque é que tu nunca fazes um pedido para ti e fazes um pedido sempre para os outros? Porque é que tu não fazes um pedido para ti e não pediste nada para ti e pediste exatamente para os outros? Eu disse, eu represento a raça humana. Se eu represento a raça humana, se eu tenho a responsabilidade da raça humana, então eu vou pedir para mim e os humanos. Onde é que estão? Exatamente. E ele disse, sempre tu fizeste isso, a vida toda. Não seria hoje tu ires fazer diferente. Então, eu fiz esse pedido, ele escutou esse pedido, ele deu solução exatamente para esse pedido, não é? Porque quem tem a solução é ele, mas nós é que temos de exercê-la, não é? Ele tem a solução, ou seja, ele tem a mestria, mas depois ainda é preciso nós exercermos essa mestria, não é? Porque se nós não exercermos a mestria, ficamos sempre no mesmo sítio, não saímos no mesmo sítio como chegámos ao sítio onde estamos, não é? No buraco, no fundo do túnel, nós já estamos no fundo do poço, não é? Onde a gente já está. A gente, salve seja. Então, o que é que acontece, meus amores? Acontece exatamente que ele deu isso, mas depois disso, ele exigiu algo. Ele deu isso, é uma ordem, ele exige algo ali, naquela posição. E eu disse, tudo bem, estou de acordo. Tudo bem, eu estou de acordo com esse algo que existe, tem lógica. Esse algo que existe tem lógica. Pronto, está ali e tem lógica. E eu sei que tem lógica, não é? Pois. E depois ele disse, agora ofereço-te algo gigante. Agora eu ofereço-te algo gigante. E vou-te oferecer algo gigante porquê? Primeiro porque tu tens sido pontual. Depois tu tens sido responsável desde o momento que eu te entreguei a missão há 5 anos atrás. E tu tens sido pronta. Sempre com tudo e com todos. Tu tens sido sempre justa em todas as decisões. Tu tens sempre estado lá. Tu jamais disseste, eu não quero, eu não posso, eu não me apetece. Tu doente, mal, a passar fome, todas as maneiras tu estiveste sempre ativa a 100%. Nunca deixaste de dar a vida, fosse a quem fosse por isso. Então eu dou-te algo gigante. Qual seria o algo gigante que ele me deu? Como prenda de aniversário. Qual seria o algo gigante que ele me deu como prenda de aniversário, meus amores? Prenda de aniversário. Porque eu hoje tive muitas prendas, meus amores, muitas prendas. Dos parabéns de todos vocês. Recebi uma rosa de uma roseira, ou seja, de uma ponta de uma roseira que tem 7 rosas, 7 botões de rosa, exatamente. Vocês acham que é natural, que é por acaso? São nós 7 botões de rosas, meus amores. Numa roseira que até já nem tinha rosas. Acho. Não, meus amores. Não é não. Não é não, porque tudo está a acontecer e tudo está a ser mostrado para todos. Não é para mim que mostra nada disso, porque eu não preciso ver nada disso. Eu estou lá dentro, não preciso ver nada disso. Mas é para as pessoas que estão a circular à volta e que andam à volta que tudo é mostrado, como desenhado no céu, como os pássaros a toda a hora mostram e desenham e dão a mensagem deles, como o tempo exatamente mostra, como a água mostra tudo. Então é necessário, exatamente, o ser humano se dar conta de todas as coisas, meus amores, para sermos capazes de fazer o quê? O certo. E neste momento nós temos tudo na mão para fazer o certo. Porque o que ele deu, exatamente, no momento que eu já estava tão mal, que eu já estava a ver que não aguentava mais, lá na segunda-feira já de madrugada,
disse assim: nunca tiveste nada de bom. Nunca te deram a possibilidade de tu fazeres exatamente aquilo que tu desejaste e quiseste fazer. Sempre que tu foste para fazer algo gigante, todos te puxavam para trás e diziam tudo possível imaginar a ti, inventavam tudo a teu respeito. Neste momento, minha deusa, neste momento, estão a inventar exatamente da mesma forma que sempre inventaram. Então, quais são as possibilidades? Quais são as possibilidades, meus amores? Quais são as possibilidades? Olha, meus amores, vocês sabem que aquilo que a minha responsabilidade número 1 é exatamente resgatar o ser humano, ou seja, resgatar a alma humana. A alma humana. A minha função número 1, para que Deus me criou, e levou 2000 anos a criar-me, foi exatamente para resgatar a alma humana. Não foi para resgatar o corpo, meus amores, foi para resgatar a alma humana. Só que eu, meus amores, comecei a ver todo mundo com o corpo a sofrer a 100%. Como é que eu vou resgatar uma alma com o corpo a sofrer, com o corpo doente? Que difícil. Ou eu resgato a alma e o corpo deixa eu cair para aí. Está correto isso ou não? Isso está correto? Quando Deus me criou, foi exatamente para eu resgatar, para eu mexer, para eu tocar na alma humana, porque Ele não podia tocar. Quando Ele cria exatamente o corpo, Ele criou o corpo adequado àquela alma. Ele entrega o corpo naquela alma. E entrega a alma exatamente naquele corpo. Portanto, Ele liga e fica lá. A partir daí, Ele, por exemplo, agora já não é assim. Desde 2016 deixou de ser assim. Mas até ali era assim, imagina, todo o ser humano vinha com 86 anos de vida para a Terra. A duração era 86 anos de vida. Imagina que há pessoas que não viviam, nem chegavam aos 86 anos. Exatamente, né? Às vezes iam com 20, com 30, com 40, né? Porque se deixavam-se adoecer. Não sabiam porquê, porque a raiva, o ódio, a mágoa, o rancor, o egoísmo, a ganância, a posse, tudo isso é doença contagiosa. É doença que mata, exatamente. É doença que corrói, não é? E então deixava perder o seu corpo prematuramente. A partir daí não tinha. Ao perder o seu corpo, a alma ficava por aí. Deus não podia tocar, meus amores. Porque é como se Ele tivesse dado um contrato para aquele corpo, para Ele tomar conta da alma. E a alma tomar conta do corpo. A alma toma conta do corpo, mas o corpo não toma conta da alma. É como nós quando vamos alugar uma casa. Ou quando vamos comprar, é a mesma coisa. Não é? Nós assumimos responsabilidades que nós temos de cumprir. Não cumprimos, a gente já sabe o que é que acontece. Não é? Então, Ele não podia tocar, porque quando Ele criou exatamente a criação que Ele fez no início, Ele criou dessa forma. Ele entregava o corpo era responsável até o último momento e Ele não podia tocar. Ele podia tocar, por exemplo, para nos ajudar a ultrapassar certos momentos quando a gente está ligado, conectado. Quando a gente está ligado, conectado, a gente pega e diz exatamente, ou dizia, quando tinha a ligação, dizia: meu Deus, eu preciso do teu apoio neste momento. E Deus apoiava, exatamente. Hoje isso não acontece porque ele hoje não está ligado, não é? Hoje ele não tem ligação direta, exatamente. Ele tem ligação exatamente através de um canal, exatamente que ele criou para servir de canal. Porque até o momento, até 28 de dezembro de 2016, ou 28 de junho de 2016, ele tinha canal direto, exatamente. Então, ele pegava e ele estava exatamente, ou seja, imagina que esta alma é tranquilidade, isto é tranquilidade, imagina. Perdeu exatamente o corpo.
E isto é a alma da tranquilidade. O que é que ela faz? Nada sem corpo, ela não faz nada, ela não serve de nada. Não tem serventia nenhuma sem corpo. É como uma enxada sem cabo. Exatamente, não tem serventia, não serve para nada. Então, precisamente por isso, ele criou-me para quê? Para poder mexer, exatamente, ou seja, poder resgatar a alma, poder pô-la em contacto, poder renová-la, poder restaurá-la para que ela pudesse entrar em ação. Porque cada um de nós, meus amores, tem uma função e precisa ser exercida todos os dias, a cada instante. Quando a gente não exerce, começa tudo a entrar em conflito, em descompensação. É o caso da tranquilidade. A tranquilidade descuidou-se, andava a descuidar, então era só conflito, era só confusão, era só... Mas não é só com ela, era com todo mundo. Porque ela representa todos os outros. Ou ela representa todos os outros, o que é que acontece? Com ela mexia com todos ao mesmo tempo. Mas ela não sabia nada disso, como vocês também não sabem nada disso, meus amores. Vocês é em consciência que o ser humano não tem conhecimento exatamente de como é que ligar a ficha para tudo. Preciso ligar a ficha, ligar o botão e sintonizar o canal para estar lá, meus amores. Entenderam como é que funciona, meus amores? Então ele deu exatamente essa possibilidade gigante que a gente vamos esclarecer aqui durante alguns dias, onde a gente tem possibilidade. A minha preocupação neste momento, e precisamente ele entrou a falar exatamente, porque hoje era para agradecer a todas as pessoas que me deram parabéns. Eu não vou nomear ninguém, porque são centenas de pessoas, eu não sei exatamente, são centenas de pessoas. Mas quero partilhar com vocês exatamente tudo aquilo que me foi entregue. E a nossa Vitória diz, a vida humana com a ADN, exatamente. Quero partilhar com vocês todas as coisas que me foram dadas coisas gigantes, meus amores, mas que o ser humano, eu não posso, não tenho como agir sozinho, exatamente, sem vocês. Ou seja, como a tranquilidade acabou por se dar conta, eu, por exemplo, sem a tranquilidade, eu não posso dar tranquilidade a ninguém, porque ela tem o ADN da tranquilidade. Ou seja, ela tem o código, exatamente, os númerozinhos do código do ADN da tranquilidade.